Bom dia, gente. Feliz sábado a vocês. Estar nessa igreja é um presente de Deus concedido a mim neste sábado, 17 de janeiro, terceiro sábado do ano de 2015. Como passa rápido o tempo, né? Eu lembro há 4 anos atrás, janeiro, 4 ou 5 anos, de 2010. Em janeiro de 2010 foi o dia que Deus me deu o privilégio de experimentar um dos mais bonitos capítulos da minha vida ministerial. E o meu desejo nesse sábado, irmãos, é que o Espírito de Deus possa trazer paz, conforto e esperança a cada um de vocês. E que, acima de tudo, aqueles irmãos que, a partir de 2010, começaram a frequentar essa igreja, possam realmente encontrar a pessoa de Jesus aqui nesse templo a cada semana. E isso vai acontecer se cada membro dessa igreja for um espelho refletindo a pessoa de Jesus, não é verdade? As pessoas só conseguem ver Jesus através do que somos, do que fazemos, do que falamos. É por isso que eu acredito muito que essa igreja, ao longo desses anos, tem cumprido com o seu papel. Acompanhei um pouquinho de longe. Eu, não sempre, mas algumas vezes, como nós temos um fuso horário de 12 horas, quando vocês começavam o culto aqui, eu conectava a internet e eu ficava pedindo que o grupo de mídia não só mostrasse o pastor, mas que mostrasse os membros também. A gente ia matando um pouquinho da saudade. Assisti alguns dos programas do Clamor e das atividades especiais da igreja. Cantata de Natal, que eu participei em 2010. Vocês fizeram tão linda nesse final de ano e eu assisti algumas partes também. Irmãos, Deus, Ele tem planos que a gente não imagina. Ele sabe o fim desde o princípio. É Ele quem tira os seus líderes e é Ele quem traz os seus líderes. E assim como em 2011, no mês de fevereiro, nos despedimos aqui da igreja, mês de dezembro, fim de novembro, vocês se despediram do pastor Fernando. Cada um tem as suas virtudes e as suas fraquezas. E hoje pela manhã, ao vir à igreja, eu falava ao Alfredo, um dos líderes da igreja, é muito bom ser pastor na Igreja Central de Curitiba, a igreja que eu diria foi a mais madura emocionalmente com a qual eu trabalhei. Eu louvo o nome de Deus por ter me dado o privilégio de aprender com vocês e eu acredito também colaborar com vocês. É por isso que a minha oração é que Deus abençoe o pastor Paulo Bravo no seu ministério. A minha oração é que vocês colaborem com a igreja. E a melhor maneira de um membro ajudar o seu pastor é vivendo uma vida segundo o coração de Deus. Não existe outra forma. Você pode trabalhar, você pode devolver o seu dízimo, dar uma oferta boa, mas a melhor maneira de alguém ajudar a igreja é ser um membro segundo o coração de Deus. E esse é o desafio, nós, a cada dia, sermos transformados e vivermos essa transformação. Portanto, irmãos, nessa manhã de sábado, eu trago para vocês a saudação daquela que manda lá em casa, a professora Cleide. E infelizmente ela não pôde estar, mas é por uma razão familiar e também importante. O pai dela, faz algum tempo, ele luta com câncer. E o câncer deu uma piorada. E nós viríamos juntos para Curitiba, mas ela ficou para dar uma atenção ao pai. Ela mandou um abraço, carinho especial, porque a Cleide também sente saudades de Curitiba, especialmente de cada um de vocês. Nesse período que nós estamos fora, e Deus nos chamou de uma forma clara, nós
sonhamos ao voltar para aquela terra onde eu vivo há quase 10 anos em 2 períodos. Nós sonhamos em fazer o nosso melhor, para que Deus possa ser conhecido num dos lugares mais desafiadores do mundo. E alguns de vocês provavelmente já viram, mas para quem não viu, eu gostaria de ter o privilégio de mostrar um pouquinho do lugar da onde nós vivemos. Primeiro, em 4 slides. Eu quero que vocês tenham um vislumbre de como este país é desafiador no seu clima. Primeiro de tudo, nós um dia, sexta-feira à tarde, viajamos uns 400 quilômetros para inaugurarmos uma igreja. E aqui vocês podem ver um clima seco, céu azul, estava fresquinho, mas não estava frio. Paramos, tiramos foto, curtimos o momento, seguimos viagem. 1 hora depois, você percebe no horizonte, algo vai acontecer. 1 hora depois da primeira foto. Continuamos viagem. Eu parei, tirei as fotos, fiz um pequeno vídeo. 1 hora depois, ou seja, 2 horas depois da primeira foto. Como dizemos aqui, o bicho pegou. Fizemos a inauguração da igreja e no dia seguinte retornamos. No mesmo lugar da primeira foto, era esse que você via. Em menos de 4 horas na Mongólia, a temperatura muda 40 graus. Em menos de 4 horas você tem céu azul, tempo seco, você tem neve, coberto de neve, 40 graus a menos do que na primeira foto. É o país do mundo com o clima mais severo. A Mongólia tem a capital mais fria do mundo, com temperaturas por 6 meses que vão de 45 até 60 graus abaixo de zero. Dizem que o congelador chega a 18 graus negativos, né? Então eu vivo como se eu estivesse em 2 congeladores somados. Mas é nesse lugar que há 20 anos o Evangelho chegou. Foi nesse lugar que há 20 anos pessoas se desprenderam do que tinham, da vida confortável que levavam, para compartilhar da esperança, da breve volta de Jesus, com quem nunca sequer ouvira falar dele. E eu quero passar algumas fotos para vocês. Eu sei que sábado de manhã, e como pastor, eu sei que isso é fundamental. Nós vamos meditar, nós vamos orar, nós vamos estudar a palavra de Deus. Mas por que eu quero fazer isso? Porque muitos de vocês aqui da Igreja Central de Curitiba, neste final de ano, colaboraram com o crescimento da igreja na Mongólia. Muitos de vocês. E pela colaboração de vocês, os aquecedores foram colocados em 3 igrejas lá na Mongólia. E vocês sabem, aqueles que participaram, e alguns, quem sabe, que estão nos ouvindo e nos vendo pela internet, alguns de vocês também colaboraram conosco, porque ontem alguém me mandou um e-mail e disse: pastor, eu não vou estar na igreja, mas eu vou lhe ouvir. E ele é um colaborador, levando esperança. Deixa eu mostrar para vocês algumas dessas fotos. Só para que se tenham uma ideia, eu sou um obreiro aqui da divisão sul-americana, mas eu estou cedido, com a permissão do pastor Marlington, nosso presidente aqui da União Sul Brasileira, pastor Ayrton, cedido à divisão Ásia-Pacífico Norte. Olha que interessante, essa divisão é composta por alguns países. A Coreia do Norte, que é considerada hoje o país mais difícil do mundo para se falar do amor de Deus. Não existe nenhum registro adventista na Coreia do Norte, nenhum. E é um dos regimes mais totalitários e terroristas que existe, comparado a alguns do Oriente Médio. Nós temos a Coreia do Sul, onde existe a maior porcentagem de cristãos nos países asiáticos. Metade do país é cristão. E metade é shintoísta, é confucionista e as religiões orientais. Metade é cristão. Na Coreia do Sul nós temos cerca de 180 a 200 mil membros,
A igreja é muito bem estabelecida nesse país. Então nós temos a China, que não tem registros oficiais, mas, como diríamos, não oficialmente, a China já passou dos 400 mil adventistas. E a igreja tem crescido lá também. Mas vejam, 400 mil adventistas para 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Esse é o desafio que nós estamos vivenciando na China, um país que nós temos pouca ideia de quão rápido está se desenvolvendo. Às vezes a gente vibra, né, quando abrem uma nova estação de metrô em São Paulo. A televisão noticia, presidente, prefeito, governador vão lá fazer a abertura. Porque nós temos 80 quilômetros de metrô. Só em Xangai, na China, eles têm 650 quilômetros de metrô. E nós vibramos por termos 80, 90 quilômetros. A China está tomando conta do mundo e o Evangelho precisa entrar lá. É por isso que está se tendo um foco muito especial no Oriente Médio e também na China. Nós temos Taiwan, um adventista para cada 25 mil habitantes, e um dos maiores desafios dessa divisão também é o Japão, um país riquíssimo, com apenas 2,5% de cristãos. A igreja adventista está enfrentando grandes desafios no Japão, sem muito interesse das pessoas no Evangelho. E nós temos a Mongólia, com 3 milhões, um pouquinho mais, e em cerca de 2.100 membros. Imagine vocês o desafio para evangelizar quase 1,6 bilhão de pessoas. E a Bíblia é clara. A gente vê hoje em dia o clima mudando, a gente vê as catástrofes, mas tudo isso está na Bíblia e Jesus diz assim, mas ainda não é o fim. Vocês vão ver tudo isso, doença, imoralidade, e nós estamos vendo, mas ainda não é o fim. E aí chega Mateus 24, 14 e Jesus diz assim, e esse evangelho será pregado a todo mundo. E então, vem o fim. Eu não sei como esse evangelho vai ser pregado. Humanamente, não é possível. Mas Deus sabe. Ele só não revelou ainda. Mas na hora certa, nós vamos saber. É por isso que eu peço a vocês que orem por esses desafios. Nós não temos o maior desafio do mundo. Mas nós temos um grande desafio. E por isso, quando em 2011, no final do ano, depois de muita relutância, depois de muito choro e lágrimas, oração e jejum, eu senti no coração que Deus estava me chamando de volta. E interessante que na época da Guerra Fria, a Rússia, quando alguém fazia alguma coisa errada, mandava os indivíduos para a Sibéria. Até hoje eu me pergunto, pastor Marlington, o que fez com que eu fosse pela segunda vez para a Sibéria? Eu não sou tão ruim assim. E pela segunda vez eu voltei para esse lugar. Mas o plano de Deus não são os nossos. E a coisa mais maravilhosa de um pastor é seguir o plano de Deus. É ali que ele está seguro, é ali que ele está feliz. E apesar das dificuldades, estamos muito felizes. Deixa eu continuar com vocês. Algumas fotos curiosas para aqueles que não conhecem. A Mongólia fica exprimida entre ao sul a China, ao norte a Rússia. Um tremendo desafio está entre duas potências. Algumas outras fotos, uma das habitações típicas de como vivem os nômades nesse país, do inverno. Imagine você viver 5 meses numa condição como essa, assim vivem a maioria dos mongóis. Algumas fotos de onde passamos, do que fazemos, das condições de estradas e das condições do aeroporto. A foto abaixo à direita, todos os aeroportos, com exceção da capital, são dessa maneira com chão batido. Algumas das cidades típicas do interior, assim eles vivem, sem água encanada, sem aquecimento, sem eletricidade, sem nenhum saneamento básico. Algumas fotos das culturas, das vestimentas, bonito, né? Não usam essas roupas no dia a dia, são roupas especiais para momentos dos festivais locais. Este é o casal. Este é o casal que morava nos Estados Unidos. E no ano de 1991, eles sentaram os dois e disseram assim, a nossa vida está muito boa. Nós recebemos tudo de Deus, nós viemos de uma boa casa, os dois formados, mas Deus tem um projeto para nós maior do que essa vida que nós estamos levando. E eles oraram.
e decidiram se colocar à disposição da missão. Mas eles tomaram uma decisão de ir para um lugar onde a igreja não tinha nenhum cristão. Olharam os mapas, atenderam seminários e decidiram ir para a Mongólia. Não existia nenhum adventista lá, eles não tinham nenhum conhecido lá. A recém o país havia saído do comunismo. Decidiram, fizeram as malas e foram. Chegaram sozinhos por 2 anos e meio. Eles simplesmente oravam, traduziam a Bíblia, o Brad e a Kathy. Ele foi quem começou a tradução da Bíblia na Mongólia. Sozinho, por 2 anos e meio, sem nenhum resultado. Até que um dia, eles precisavam de um tradutor. Conseguiram uma jovem senhora, traduzindo para eles, ajudando, gostou, foi batizada. E aqui está a foto das 2 primeiras jovens batizadas pelo pastor Falkenberg, que foi presidente da nossa igreja mundial. Aqui ele abraça a Davahu, ela é a coordenadora pedagógica hoje da nossa escola de inglês na Mongólia. E a da esquerda, a Enke, ela hoje é a diretora do departamento de saúde da nossa missão. Batizadas há mais de 20 anos atrás, fiéis a Deus até hoje. Alguns mais. Este jovem aqui, batizado por um dos vice-presidentes hoje, é o primeiro pastor adventista ordenado. Ele esteve aqui comigo numa quarta-feira à noite. Aqueles que estavam aqui poderão lembrar. Esta jovem aqui está sendo batizada também. Hoje é diretora, professora Uda, do Ministério da Criança e do Ministério da Mulher. Pessoas que aceitaram a Cristo enfrentaram oposições tremendas, mas até hoje são fiéis a Deus e pregam o Evangelho. Algumas fotos das nossas igrejas. Essa é uma igreja típica da Mongólia. Essa foto, ela fala muito ao meu coração. Nós chegamos numa cidade a uns 350 quilômetros para louvar e adorar a Deus sábado de manhã. O aquecimento, um cano estourou e o vapor passou a noite inteira saindo. Congelou 20 centímetros de neve nas paredes, no teto e no chão. No dia, abrimos a igreja, estava exatamente dessa forma. E eu disse, vamos embora daqui. Sabe o que disseram os membros? Pastor, nós caminhamos tanto, sonhamos tanto em vir aqui cantar e louvar, orar a Deus, que nós não vamos sair enquanto não fizermos isso. Por meia hora, eu congelando e eles orando. Fiéis a Deus, com vontade de adorar, com vontade de louvar. A missão da igreja é essa: levar esperança aos 4 cantos desse mundo. Vocês conhecem a capa desse livro? Conhecem, né? A Grande Esperança chegou na Mongólia também. Fizemos 10.000 cópias e saímos numa tarde de sábado para distribuí-las. Tivemos esse ano que passou um grande evangelismo com 14 sedes, com pessoas de várias partes do mundo, e para a honra e glória do nome de Deus, 134 pessoas, o maior batismo, foram batizadas num dia só. 134 pessoas escreveram o nome no livro dos céus. Crianças é um dos nossos focos principais, e eu poderia contar aqui inúmeras histórias. Só para vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás começamos um projeto para as crianças, com 30 crianças, passamos 5 dias ensinando toda a Bíblia para elas. Primeiro ano, 30 crianças, segundo ano, 70 crianças, terceiro ano, cerca de 120, ano passado, 190 crianças. Quando terminamos a programação, dessas 190, 120 não são adventistas. Nós convidamos os pais para recebê-las na igreja. E quando eles chegam na igreja, as crianças cantam, as crianças tocam, as crianças fazem encenação, tudo da Bíblia. Falamos da nossa educação adventista, da filosofia, pastor Douglas. No final desse período, a nossa escola pulou de 28 alunos para 90 alunos que nós temos hoje. Porque os pais percebem a mudança do caráter e do comportamento dos filhos e querem que eles continuem participando dessas atividades que estão construindo e preparando eles para serem cidadãos do mundo e também cidadãos do reino dos céus.
Uma dessas famílias, a mãe e o pai. A mãe é professora universitária de Direito na melhor universidade mongol. E o pai exerce a função. Estão se preparando para o batismo. A igreja cumprindo com a sua missão. Algumas outras fotos que a gente pode ver. A nossa escola, primeira turma de graduados, ano passado. A Cleide, ela nos ajuda na direção dessa escola. Estamos agora com um projeto muito bonito, e vocês vão ver no final do mês de junho, no 13º sábado, por favor, quando chegar o mês de junho, bota no envelopezinho, oferta para a Mongólia. Sabe por quê? Vai ajudar a construir a escola lá. 13º sábado do mês de junho. Algumas outras fotos que eu quero mostrar para vocês. Isso é um pouco de uma das coisas que mais tem me alegrado na Mongólia: plantar igrejas. Quando eu saí em 2009, a igreja passou um período meio de estagnação de crescimento. Não se comprou nenhum terreno, não se construiu nenhuma igreja. Quando eu retornei, eu senti que Deus estava chamando para uma missão muito grande. E eu tomei a decisão: não vou voltar à toa. Vamos fazer alguma coisa, vamos pagar o preço, vamos perder mais cabelo. Não vamos suar porque lá não dá. Mas vamos fazer algo para a igreja crescer nesse país, estabelecer as suas estruturas, para que a gente possa dar condições das pessoas louvarem a Deus de uma forma mais, eu diria, confortável. Não no sentido de conforto, mas as igrejas que nós tínhamos eram alugadas. E eles eram bem nômades, porque ficavam 6 meses num lugar, tinham que mudar, e isso impedia um crescimento sólido. Deus me levou e Deus abriu a porta. Eu passei a angústia de Jacó para aceitar o chamado. Mas quando você se entrega a Deus de verdade, Ele vai abrir as portas. Não no teu tempo, nem no meu, mas no tempo dEle. E de 2012 para cá, irmãos, Deus usou pessoas e a instituição da igreja. E nós compramos já 15 terrenos. Construímos 13 igrejas. Reformamos o nosso escritório com 700 metros quadrados de área construída. Compramos 6 hectares de terra com a graça de Deus para fazermos o nosso primeiro seminário teológico na Mongólia. Louvado seja Deus por isso. Quero mostrar para vocês algumas fotos de algumas das nossas igrejas que nós estamos construindo. Em algumas dessas igrejas, a doação de vocês já está presente, aquecendo o corpo e o coração de alguns dos membros da igreja lá na Mongólia. Essas igrejas, na maioria, são construídas por grupos de voluntários. Essa igreja, e eu diria com muita gratidão ao pastor Davi e ao pastor Marlington, eu não precisei fazer nenhum pedido. Eles voluntariamente, ao perceber a nossa necessidade, e como a igreja estava cumprindo a sua missão, eles disseram para mim: pastor, a gente vai ajudar. A igreja da União Sul Brasileira recebe ofertas de vocês. Por isso eu diria, a instituição da União Sul Brasileira enviou as ofertas de vocês. E nós construímos 2 igrejas. Essa igreja começou a ser construída no mês de março desse ano. E esse da esquerda é um pastor ordenado coreano, que é o pastor da igreja. Enquanto a igreja era construída, eles tinham uma das tendas e ali pregavam. Quando a igreja terminou, nós já tínhamos 30 membros. 30 membros. E essa hoje é a nossa igreja. Uma bela igreja com a parte de trás de baixo, um pequeno apartamento onde mora o nosso pastor. E essa foi uma foto tirada no mês de dezembro, quando nós inauguramos oficialmente essa igreja. Esse é um grupo de estrangeiros que trabalha nos ajudando todas as férias. Outras igrejas, essa é num interior grande. Essa foi a outra igreja que a União Sul Brasileira nos ajudou a construir. Aqui vocês podem ver a necessidade de nós termos uma estrutura física da igreja para suportar 50 graus negativo. Tudo é caro. Tudo precisa ser isolado. Não pode ter, inclusive o parafuso. Vocês vão ver aqui, por exemplo, deixa eu voltar. Esse parafuso aqui que segura, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Nessa foto aqui, ó. Vamos ver. Vocês veem isopor. É um isopor de uns 15 centímetros. O parafuso que vocês estão vendo aqui nessa parede frontal da igreja, alguns pontos negros, aqueles são os parafusos. Ele precisa ser isolante térmico. Porque se ele não for térmico, o frio da rua atravessa pelo parafuso e interfere na
calefação interna deles. Só para vocês terem uma ideia do desafio que é construir igreja nesse país. Vamos passar mais algumas fotos para vocês. Essa é a igreja que a União também nos ajudou. Parte interior dela, nós temos a nave, sala de crianças e um centro comunitário que é aberto durante toda a semana em vários projetos. E nós temos também o apartamento do pastor. Aqui está a igreja e aqui está a igreja que nós inauguramos no sábado anterior, quando eu ainda estava na Mongólia antes de vir ao Brasil. Já também essa igreja tem 5 membros batizados e uma frequência de umas 30 pessoas. E aqui eu quero dizer uma coisa a vocês. Esses 2 indivíduos que estão aqui, há 3 anos, voluntariamente, eles constroem igrejas na Mongólia. Eles pagam a passagem, eles pagam a estadia e eles trazem recursos. Esse senhor da esquerda é um grande empresário da construção civil na Austrália. E ele falou o seguinte: por 40 anos, Deus me deu tudo que eu precisei e mais um pouco. De hoje em diante, eu vou me dedicar a construir igrejas. Ele deixou tudo, ele vendeu o negócio, ele vendeu a casa dele que eu conheci por $7 milhões. E ele dedica toda a sua vida para construir igrejas. E é um dos indivíduos mais felizes e realizados que eu conheço. O da direita é um construtor profissional da Ucrânia. E eles vêm e eles trazem 10 voluntários que passam 6 meses construindo igrejas para que Deus seja louvado. Aqui está o nosso escritório na Mongólia antes da reforma. Vocês estão vendo em cima, nós estamos fazendo 2 pisos a mais e aqui está como ficou o nosso escritório. Para a honra e glória de Deus, hoje nós temos um dormitório onde moram 30 jovens rapazes e 30 moças. Eles vêm do interior, nós não temos faculdade, mas para manter eles no redil do Senhor, nós temos o sistema de um colégio adventista, só que na hora de ir para a escola, eles vão para as universidades. Nós temos cultos, nós temos o capelão, nós temos o preceptor, nós temos atividades, sábado eles vão para a igreja, porque a nossa ideia é ajudá-los a que eles sejam fiéis a Deus enquanto estiverem estudando. Eu termino rapidamente mostrando algumas fotos para vocês. Essa foto, quando eu tirei, me emocionou. 2 jovens tomando Santa Ceia pela primeira vez na vida. A emoção no coração de alguém que sente o amor, o perdão e a salvação. Coisas que a gente toma por seguras e certas. Essas pessoas têm como a coisa mais importante e mais saborosa da vida deles. Essa senhora viajou 2 dias numa van de 40 anos, ela é inválida, para poder participar de uma Santa Ceia. Será que isso não, às vezes, fala um pouquinho para nós? Que às vezes parece que somos tão, eu diria, acostumados com as coisas que não preciso. Ir na igreja, não preciso. Essas pessoas fazem sacrifícios imensos porque elas querem sentir o amor de Deus, a presença de Deus, a esperança de Deus. Esse jovem casal mudou para uma cidade onde nós vamos fundar uma nova igreja. Ele já tem cerca de 8 membros e aqui nesse terreno, ano que vem, vamos começar uma nova igreja. E aqui não é Mongólia, mas eu quero contar para vocês. Esse senhor, eu visitei a China algumas vezes e um dia eu o conheci. Ele, quando olha para você e começa a conversar, sabe aquela pessoa que quando olha nos teus olhos, começa a lacrimejar? De tão tímida que é? Pode ser que aqui alguém tenha... Eu era assim. Eu ainda sou assim, mas eu aprendi as técnicas de dominar isso, né? Não revelar. A gente não pode revelar o sentimento, né? As pessoas às vezes não gostam que a gente revele os sentimentos. Sabe que isso mata, né? Isso dói o coração, mas a gente é educado assim. E o olhinho dele encheu de água. Ele contou a história dele. Foi visitar a mãe dele um dia na China, tudo é controlado. Quando você sai do seu estado, você precisa ter uma permissão da polícia, etc. Ele foi visitar a mãe num outro estado que estava hospitalizada. Quando ele chegou lá, passou alguns dias, num desses dias visitando a
alguém foi fazer uma visita à mãe dele no hospital. Passaram alguns minutos conversando e ele percebeu que aquela senhora falava de algo que ele nunca tinha escutado, mas que tocou o coração. E no final ele fez algumas perguntas e ela pegou todo o material dela e deu a ele. Era uma senhora adventista que estava no hospital fazendo um trabalho missionário. Ele pegou o material, voltou para a sua cidade. E ele começou a fazer o trabalho, só com aquele materialzinho que ele tinha. Ele nunca tinha estudado a Bíblia, ele nunca tinha ouvido falar de Deus, mas ele estudou, ele devorou aquilo. Teve a Bíblia, estudou a Bíblia, decorou os estudos bíblicos, começou a fazer o trabalho. Este homem, tímido e de poucas palavras e sem estudo, começou um trabalho que resultou na construção de 43 igrejas e 30 mil membros. Não por força, não por violência, não por inteligência, não por eloquência, mas pelo Espírito de Deus. Bonito. Eu sempre lembro deste homem como uma inspiração também para mim. E aqui, queria falar de vocês do nosso sonho do ano passado, ou do ano que vem. Foi sonhado o ano passado, e eu confundo ano que vem esse ano, mas foi sonhado o ano passado e a gente quer fazer esse ano. Esse é o projeto nosso para construirmos o nosso centro educacional. E aqui nós queremos preparar pessoas para servir a Deus. Aqui nós queremos preparar professores e pastores. Pastores não só para a Mongólia, mas para a China. Sabe por quê? Na China é proibido você ter seminário, proibido falar de religião, é proibido ensinar. Só que existem 30 milhões de descendentes mongóis vivendo na China. A muralha da China foi construída para protegê-los da invasão dos bárbaros mongóis por ocasião do império de Gengis Khan. Então muitos mongóis moram na China, são mongóis e vivem como mongóis, mas eles falam as duas línguas e eles têm visto garantido para ir e voltar. Qual é o nosso sonho? Trazê-los para a Mongólia, treiná-los na língua mongol, sem tradução, envia eles de volta e eles no chinês poderão, imagine, evangelizar mais de 30 milhões de pessoas. E esse é um dos seminários que nós vamos estar construindo a partir do ano que vem. O nosso objetivo vai ser os 2 primeiros prédios da direita e a parte da esquerda. Nosso sonho é que isso esteja pronto por ocasião de novembro deste ano de 2015. Aqui vocês podem ver um pouquinho das estruturas que estão sendo sonhadas e pela graça de Deus. Eu diria para vocês, Deus já tem a solução. Ele só ainda não revelou, mas Ele já tem. Ele já sabe quem vai ajudar. Ele já sabe. E alguns já estão ajudando. E pelo Espírito trabalhando no coração de pessoas e igreja, instituição, nós já temos a metade dos recursos que nós precisamos. A outra metade é que Deus precisa que a gente tenha fé, né? Que a gente não dependa só dos recursos. Essa é uma outra foto que me toca muito. Por que a gente está na missão? E aqui eu quero encerrar essa parte com vocês antes de meditarmos. Por que nós estamos na missão? Essas 3 jovens não poderiam ser vistas sendo batizadas. Caminharam 10 quilômetros, elas por um caminho, nós por outro. Nos encontramos na beira de um lago. As 3 foram batizadas. A gente se despediu, voltamos por um caminho e elas por outro. E nunca mais as vimos. Mas eu digo para vocês que eu vou encontrar com elas no reino dos céus. Eu vou. Pela graça de Deus, eu vou. Nunca mais. Mas o nome delas está lá. Por isso estamos na missão. Por que estamos na missão? Por que precisamos focar na missão? Porque pessoas como esses jovens que andaram mais de 1.200 quilômetros por 2 dias, na neve e no frio, vieram atender um curso de como eles podem dar estudos bíblicos. Querem servir a Deus. Por que estamos na missão? Para que homens como esses nômades que vivem a 4.000 quilômetros isolados nas montanhas próximo ao Cazaquistão possam ter a Bíblia nas mãos e possam ouvir falar do amor de Deus. Por que estamos na missão? Porque essa igreja é um movimento missionário. Porque esse é um comando divino. Ide a todo mundo e fazei discípulos. Por que estamos lá?
para ver um sorriso, como essa vovozinha. Batizei ela num ano, como as distâncias são muito longas, a gente não consegue visitar todo mundo toda hora. No ano seguinte eu voltei. Ela me deu um abraço assim, que ela quase que pulava, né, porque não conseguia. E eu não entendia muito bem o que ela estava falando. E eu chamei alguém. E ela disse assim: pastor, ano passado você me batizou. E eu aprendi tanta coisa esse ano. E uma das coisas que eu aprendi é que hoje eu não preciso ter medo da morte. Porque na Mongólia o xamanismo é muito forte e o budismo também. São religiões que falam da reencarnação, que você volta, né, em seres e animais, etc. E ela disse: hoje eu tenho certeza que eu vou descansar em paz. Um dia meus olhos vão se abrir e eu vou para o céu com Jesus. Por isso a gente está na missão. A gente está na missão por causa dessa menininha. Que uma das igrejas que nós construímos esse ano está na cidadezinha onde ela mora. E essa foto dela é esperando o portão abrir para ir para a igreja. Não é lindo? Por isso que a gente está na missão. A gente está na missão também por causa dessa outra menininha, pastor. Essa é uma das igrejas onde a União Sul Brasileira nos ajudou a construir, para que ela aprenda de Jesus. É por isso que a gente está na missão. A gente está na missão para atender o sofrimento e o coração de pessoas como essa jovem, que por decidir amar a Deus, foi abusada e maltratada por 1 ano, pela mãe e pelo padrasto, até o ponto que ela estava quase perdendo a vida. Nós a acolhemos e hoje ela estuda medicina para servir o Senhor. Por isso nós estamos na missão. Por isso que nós pregamos e falamos de Deus. Por isso que não nos importamos se as coisas não estão tão confortáveis como nós queremos, porque essa é a missão da igreja. E aí vem a pergunta: qual é a missão da igreja? E eu gostaria, nos minutos que nós temos a seguir, e bebendo água aqui, eu lembro agora de uma coisa interessante. Um dia eu estava numa igreja e as irmãs tão carinhosas, né, trouxeram um copinho de água. Aí teve um momento infantil, eu estava no quartinho para entrar. Um garotinho, daqueles que vocês conhecem, foi lá, pegou o copo, tomou e botou a mão dentro. Encheu bastante, chacoalhou. Aí o pastor entra para pregar, né? Garganta seca, o pastor vai tomar água, a igreja cai na risada. O que houve? Ela falou: não, pastor, você está bebendo água abençoada, né, pelo suor desse garotinho. Mas, irmãos, qual é a missão da igreja? E eu queria, nesse momento, fazer um convite para você. Vamos orar, porque o meu desejo é que hoje o Espírito Santo de Deus possa ajudar você a compreender qual é a missão da igreja. Qual é a tua missão? Qual é a missão da tua família? E eu tenho certeza que se nós compreendermos isso à luz da Bíblia e à luz dos ensinos de Jesus Cristo, a nossa vida jamais será a mesma em se tratando de cristianismo. E nós seremos os cristãos mais felizes que pode existir. Sabe por quê? A nossa felicidade é diretamente proporcional às coisas que nós valorizamos na vida. E é por isso que quando estudamos à luz da palavra de Deus sobre qual é a missão nossa como cristãos, quando compreendemos e vivemos, nós passamos a experimentar uma alegria jamais experimentada por qualquer pessoa nessa terra. Podemos nós ter dificuldade, vamos continuar no caminho, porque nós entendemos qual é a nossa missão. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pelos milagres que o Senhor fez na Igreja Central de Curitiba nestes últimos anos. Nós te louvamos, Pai, porque nesses últimos anos centenas de pessoas ouviram da tua palavra, aceitaram te seguir e hoje caminham com esperança e segurança rumo ao lar celestial. Nós te louvamos porque nas terras longínquas e distantes da Mongólia
o teu Espírito tem tocado corações de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas que hoje estão no caminho, estão na verdade e vão desfrutar da vida muito em breve. Nessa hora, Pai, a tua palavra vai ser aberta. Teu Espírito precisa falar ao nosso coração. E é por isso que nós pedimos que possamos entender, que possamos viver o sonho de Deus e cumprirmos com a missão dele enquanto vivermos nessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. No ano de 1940, naquela década mais ou menos, os Estados Unidos da América construiu que era para ser o maior navio de guerra até então construído. Esse navio de guerra chamava-se SS United States. Esse era para ser o navio maior, mais veloz e mais protegido até então construído para enfrentar os desafios da Guerra Fria. Esse navio podia carregar até 15 mil soldados e poderia alcançar qualquer parte do globo em menos de 10 dias. Tamanha era a capacidade de atuação, a velocidade e a proteção que esse navio possuía. Na ocasião, gastaram mais de 100 milhões de dólares para construir esse navio SS United States. E o interessante é que este navio, construído para a batalha, para levar soldados para resgatar pessoas que pereciam, jamais, sequer, viu uma só batalha. Nunca um soldado entrou dentro do SS United States. Depois de mais ou menos 15 anos, sem ver nenhuma batalha, os Estados Unidos então decidem não mais ter um navio de guerra, mas eles decidem então ter, e eu gostaria que a tela funcionasse, mas não está funcionando, né? Eles decidem então ter e fazer um navio de... O que é isso? Um navio que antes carregava 15 mil soldados é agora transformado em 695 quartos confortáveis e luxuosos para carregar celebridades, artistas, chefes de estados e pessoas pelo Mar do Caribe, para que eles desfrutassem momentos agradáveis de lazer. E nesse navio existiam 5 restaurantes, 2 cinemas, 4 bares. Foi o primeiro navio de cruzeiro construído com toda a sua estrutura, com ar-condicionado. Mas uma coisa interessante, esse navio nunca viu uma batalha. E o mais interessante é nós imaginarmos a diferença entre um navio que foi construído para a guerra, que foi construído para salvar, que foi construído para resgatar aqueles que pereciam, torna-se num luxuoso transatlântico de cruzeiro. Um dos grandes líderes da nova geração de pastores e missionários do mundo, não adventista, ele não é adventista, chama-se David Platt. Ele é pastor de uma grande igreja americana, e ele escreveu um livro chamado Radical. E ele fala do projeto de Deus para a igreja. E ele faz a comparação entre esses 2 navios e ele diz assim: as igrejas na América do Norte têm se tornado mais e mais com um navio de cruzeiro. E eu vou além, eu vou dizer, a igreja não só na América do Norte, mas a igreja no Brasil, aos poucos, tem caminhado em direção a ser um lugar de conforto, aonde eu vou para resolver e satisfazer o meu desejo. E ele escreve, ele descreve que nós precisamos voltar ao plano original de Deus e ver a igreja e a vida cristã com os olhos
do projeto de Deus para a sua igreja. O navio de guerra e o navio de cruzeiro, eles são completamente opostos. É interessante que num navio de cruzeiro, você precisa de espaço e conforto. Você paga, você quer desfrutar. Tudo é a teu respeito e a meu respeito. Num navio de guerra, espaço não é importante, porque mais pessoas precisam estar juntas e mais pessoas precisam chegar ao seu destino, porque existem pessoas perecendo. Num navio de guerra, velocidade é um imperativo. Você precisa chegar rápido, porque senão pessoas morrem. Num navio de cruzeiro, quanto mais lento você vai, melhor. Num navio de guerra, você é confinado em salas e você não tem sacada para desfrutar a vista. Porque você tem uma missão, você precisa chegar lá e você precisa estar concentrado. Num navio de cruzeiro, quanto mais lento você vai e quanto mais conforto você tem, melhor é, porque é tudo para satisfazer a minha necessidade e a minha vontade. O importante é desfrutar e aproveitar a vista. Num navio de guerra, os alimentos são escassos. No navio de cruzeiro, você quer experimentar todos os gostos e sabores. E eu sei, eu tenho amigos aqui nessa igreja que já foram fazer cruzeiro. E posso fazer uma confissão? Eu também. Economizei uns troquinhos. Sabe quando que eu fui? Fui apresentado aqui em dezembro de 2009, em janeiro de 2010. Oh, maravilha! Eu falei, para enfrentar essa igreja eu preciso de um cruzeiro. Preciso descansar, preciso relaxar. Deus foi maravilhoso. E a gente desfrutou uma semana. Um navio de cruzeiro, tudo diz respeito ao luxo e à extravagância. Porque tudo num navio de cruzeiro você paga, mas é tudo para satisfazer o teu desejo, dos sentidos e dos olhos. Num navio de guerra, você não está preocupado com estas coisas, porque você tem um objetivo. Num navio de cruzeiro, pessoas se incomodam umas com as outras, porque eu preciso do meu conforto. Num navio de guerra, ninguém reclama se o cheiro não é bom, se está apertado, se está calor, porque todos têm uma missão. Muitas das nossas igrejas, os dias em que nós vivemos, infelizmente, vivem a realidade de saírem do projeto de Deus, de sermos um campo de batalha, um objetivo definido, pessoas a salvar, e passarmos a desfrutar de um navio de cruzeiro. Eu diria que nós precisamos voltar à Bíblia. E nós precisamos nos questionar, minha igreja. Qual é a missão da nossa vida? Por que fazemos parte desta igreja? Eu quero fazer um convite a você. Abra a Bíblia em Atos capítulo 13. Livro de Atos, o capítulo 13. A igreja de Atos, vamos pensar dessa forma. A igreja de Atos conseguiu entender qual era o projeto de Deus para eles. Durante todo o livro de Atos, nós temos lições e mais lições do que Deus espera que novos conversos que fazem parte da igreja remanescente precisam e devem fazer, para que desfrutem das alegrias de ser cristão, que tragam outros para este local e que juntos aguardem trabalhando a volta de Jesus. Por isso a igreja do livro de Atos foi poderosa. Sabe por quê? Interessante que a igreja começou em Jerusalém. E olhe comigo o capítulo 13 de Atos, no versículo 2. A Bíblia diz assim: e adorando eles ao Senhor e jejuando. Queria perguntar uma coisa a vocês. Quando você adora de verdade, e quando você jejua com o objetivo de ouvir a voz de Deus,
O Espírito Santo vai falar. E você vai se sensibilizar e aceitar. E esse é o objetivo pelo qual toda semana, aos sábados, nós vimos a casa de Deus para adorar, para ouvir, sair e praticar. E a igreja de Atos entendeu, e eles estavam adorando e jejuando. Então o Espírito falou, e eles ouviram, porque jejuavam e porque adoravam. E a Bíblia diz assim, ó, o Espírito diz, separai para mim Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Existiam 5 homens, o Espírito diz, eu separo 2. E esses 2 precisam ir a todo mundo e pregar o Evangelho. E a igreja em Jerusalém entendeu essa mensagem. E uma coisa que me chama a atenção foi que eles, ao orar, adorar e ouvir a voz de Deus, separaram os 2 melhores líderes que eles tinham. Com diferente da nossa ideia, né? Nós sempre queremos o melhor é o melhor pastor para nós, o melhor líder para nós. Aqui a Bíblia diz que o melhor líder daquele grupo de 5, os 2 melhores, foram enviados para onde? Para pregar o Evangelho, para evangelizar, para falar de Deus às outras pessoas em outros lugares. E o interessante é que a igreja em Jerusalém compreender esta realidade, eles levaram a igreja a um novo conceito de evangelismo, e vejam o que diz Atos 1:8, lembra? E recebereis poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o que chama a atenção nesses textos dos livros de Atos, quando o Espírito Santo impressiona eles, no final do livro de Atos, você percebe Paulo, Barnabé e os demais. Olha que interessante. Começa em Jerusalém, vai para Antioquia, a igreja impõe as mãos, envia Saulo e Barnabé, e em pouco tempo, Paulo planta a igreja em Filipos, Paulo planta a igreja em Tessalônica, e por ocasião do final do livro de Atos, o evangelho alcança 3 continentes, a Ásia, a Europa e a África. Sabe por quê? Porque a igreja de Deus, os líderes de Deus, adorando, jejuando, ouviram o Espírito falar e enviaram os seus melhores líderes para pregar o Evangelho. E graças a eles, hoje nós aguardamos a volta de Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Eles poderiam ter ido para outros lugares. Eles poderiam ter ido para a Ásia, lá no Oriente Médio. Eles poderiam ter ido para a Coreia, para o Japão. Mas eles foram para o lugar que Deus sabia aonde a igreja mais precisava. No final de Atos, 3 continentes ouvem falar da salvação. E a igreja cresce como um fogo em palha seca no mês de janeiro, aqui no nosso quente Brasil. De forma tremenda corre o mundo. E pelo final do ministério de Paulo, a igreja está estabelecida. Sabe por quê? Deus deu um desafio. Eles compreenderam e viveram. Deus envia sempre o melhor. E Jesus, em João capítulo 20, verso 21, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, o que Jesus diz? Eu vos envio. Quando nós entendemos a Bíblia, quando captamos qual é o plano de Deus, nós conseguimos viver esta realidade. Uma coisa interessante. Muitas vezes nós achamos que fazemos um favor a Deus vindo à igreja. E uma vez eu me peguei pensando numa coisa, depois me preocupou. Falei, não, eu vou à igreja como pastor, eu frequento quarta, eu frequento sábado, eu frequento domingo, reuniões de jovens, eu estou sempre na igreja. Quando eu chegar no dia do julgamento, Deus vai dizer assim: parabéns, meu filho, você frequentou a igreja. E eu achava que eu estava fazendo um favor a Deus vindo à igreja. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos.
Nenhum de nós faz nenhum favor à igreja, a Deus vindo à igreja. Nenhum de nós. Sabe por quê? A igreja não é o que nós fazemos aqui, mas a igreja é o que nós fazemos ao sairmos daqui. Quando nós saímos daqui e vivemos a religião que ouvimos aqui, aí sim nós estaremos vivendo o plano de Deus para a sua igreja. Mas não é vindo à igreja que nós estamos fazendo um favor a Deus. E não seremos salvos por vir à igreja. Seremos salvos por participarmos do plano de Deus de ir a todo mundo, entre parênteses, faça-se correto, em diversas maneiras. Você não precisa ser um missionário. Você precisa ter um espírito missionário. Você não precisa estar na missão, mas você pode ajudar a missão. Deus tem pessoas certas para o lugar certo. Copa do Mundo acabou, né? É bom que ninguém fale disso. Lá na Mongólia, sozinho, de madrugada, assistindo o jogo do Brasil, fui tomar água, 1-0. Voltei 2-0, né? Vocês conhecem a história. Ponto final. Mas uma coisa que a gente percebe nos esportes, e a gente gosta de esporte como brasileiro, em vários esportes, na maioria, mas em vários deles, em algum momento, quando o jogo está acirrado, quando o adversário está levando vantagem, um dos líderes ou o treinador faz o quê? Ele pede tempo. Nós precisamos rever algumas coisas aqui. E eles então se juntam. Às vezes é interessante ver aqueles homens tremendos, né? Barbados, grandes, abraçadinhos, conversando, né? Mas eles se juntam num grupo e ali, naquele grupo, algumas coisas acontecem. Naquele grupo, eles compartilham informações. Eles dizem assim, olha, eles estão nos ganhando porque eles estão fazendo essa jogada e usando essa tática. Informação é compartilhada. Ali naquele grupo, motivação existe. Um dos líderes, ele fala e diz, a gente percebe que você está sendo muito pressionado, nós vamos te ajudar. Existe motivação, existe informação. Mas ali naquele grupo de atletas que quer vencer o jogo, também existe reprovação. O líder se levanta e diz, camarada, toma jeito, você não está fazendo aquilo que você deveria e não está usando a capacidade que você tem. Vamos junto, façamos algo. Mas uma coisa me chama a atenção. Ninguém vai a um estádio. Ninguém vai a um estádio e paga 200, 300 reais para ver um grupo se abraçar e reunir no meio do campo. Ninguém. Todos vão ao estádio, sem exceção, porque eles têm um objetivo. Eles querem saber que se aquilo que é compartilhado naquele círculo vai fazer alguma diferença no campo de batalha. Nada se vence. E nada se perde quando se fica apenas no círculo. A vitória ganha ou perdida quando você está no campo de batalha. Eu diria, a igreja é um santo círculo. Na igreja há informação. Estamos fazendo isso agora. Na igreja há motivação. Na igreja há reprovação. Mas uma coisa nós precisamos ter claro. O mundo quer saber se aquilo que é falado dentro desse círculo vai fazer alguma diferença no momento que a batalha começar, quando você sair das portas dessa igreja. O mundo quer saber. O mundo quer saber se aquilo que é compartilhado nesse santo círculo aqui, desse local tão agradável, vai fazer alguma diferença nos teus relacionamentos. Se aquilo que é compartilhado aqui vai fazer alguma diferença no extrato do banco ou do cartão de crédito. Se aquilo que é compartilhado aqui vai fazer alguma diferença nas nossas escolhas morais. Se aquilo que é compartilhado aqui vai fazer diferença nas nossas prioridades ou na nossa família. Não adianta ficarmos só reunidos no círculo. O mundo está cansado de discursos vazios. Do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O mundo quer saber o que nós vamos fazer ao nós sairmos pelas portas e começarmos a nossa rotina a partir do pôr do sol de hoje. Não é no círculo que a batalha ganha, não é dentro da igreja que a batalha ganha, é na hora que nós saímos daqui. É na hora que nós enfrentamos o gigante.
Deus tem um plano para a igreja. É por isso que ela se reúne de vez em quando. Mas a igreja precisa ir, a igreja precisa sair. Num dos estados americanos onde acontecem muitos tornados, poucos dias atrás eu ouvi uma entrevista de um um pastor de uma pequena cidade, onde um tornado destruiu parte da cidade e destruiu a igreja onde ele liderava. O repórter vem, coloca o microfone na cara dele e faz uma pergunta: pastor, o que você vai fazer agora que a sua igreja foi destruída? Sabe o que o pastor fez? Meu jovem, você está enganado. Nossa igreja estava viva semana passada. Nossa igreja vai estar viva na semana que vem, porque o que foi destruído foi o nosso prédio. Se a nossa igreja tivesse morta semana passada, estaria morta semana que vem. O que foi destruído foi o nosso prédio. A nossa igreja está viva essa semana, vai continuar viva semana que vem, para a honra e glória de Deus. Uma igreja que vive o sonho de Deus, não importa a tempestade que passe, ela vai existir. E você e eu sabemos que um dia a igreja não vai existir. Por isso nós precisamos aprender a viver o plano de Deus. A igreja não é um prédio. E esse prédio é bonito. Deus me deu o privilégio de estar aqui quando ele foi inaugurado. Grande momento. Mas a igreja não é um prédio. Eu diria para você uma coisa, escute bem. A grandeza espiritual de uma igreja não se mede pelo número de pessoas que entram pelas portas para ouvir. Mas a igreja e a grandeza dela se medem pelo número dos membros que saem e se levantam para servir. Muitos de nós entramos para ouvir, mas a grandeza da igreja é medida pelo número daqueles que se levantam e saem para servir. Em que grupo estamos nós? As pessoas precisam de Cristo, elas estão perdidas sem Ele. E é por isso que a igreja separa e envia. Eu quero começar o encerramento do nosso devocional dessa manhã. Eu fui um aluno, professora Uda, que não foi muito bem em português. E eu sei que aqui na igreja nós temos professores na área de literatura e língua portuguesa. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu descobri eu disse assim: toda vez que eu falar, anote os meus erros, porque eu quero melhorar. Eu quero aprimorar a forma de falar. E teve um momento que eles disseram: pastor, não tem mais folha no caderno para tanto erro, né? Mas um garotinho, ele tinha muita dificuldade com a conjugação de verbos. A professora ficou um pouco irritada com ele. Um determinado dia a professora falou assim: mas você não aprende? Você precisa conjugar os verbos da forma correta. A forma correta destes verbos, no sentido negativo que nós estamos estudando, vai ser assim. Presta atenção. Tu não vais. Ou melhor, eu não vou. Tu não vais. Ele não vai. Nós não vamos. Eles não vão. Você compreendeu, meu filho? Ele disse: completamente, professora, não tem ninguém indo. E sabe, esse é o problema nosso. Não tem ninguém indo, está todo mundo vindo. Só que a grandeza da igreja não é os que vêm para ouvir, mas é pelos números dos que saem para servir. E é isso que Deus quer que nós entendamos. Qual é a missão da igreja? Um grande número, olha o que Ellen White fala, de preciosas almas estão tateando em trevas enquanto esperam, choram e oram por luz. Um grande número de pessoas, 4 bilhões dela no nosso planeta, nunca ouviram falar do Evangelho. Estão tateando nas trevas, esperando, chorando e orando por luz. Devemos olhar as oportunidades. E rapidamente, essa semana, eu estava fazendo aquele programa da igreja, Reavivados pela Palavra. Li João capítulo 4. Eu não sei se você prestou atenção quando você leu. Jesus e a mulher samaritana. Jesus chega em Samaria, percebe alguém. Olhando sempre, Jesus sempre olhando por oportunidades. Senta e conversa com a mulher. Os discípulos vão para a cidade comprar comida. Quando eles retornam, se você quiser abrir a Bíblia, lá no livro de João capítulo 4. Quando eles voltam, eles trazem a comida e eles interrompem a conversa de Jesus. Eles dizem assim: mestre, trouxemos a comida. Verso 31.
João 4, agora 32, ele diz assim: mas Jesus lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Eu fico imaginando os discípulos conversando. Espera aí um pouquinho, de que comida ele está falando? Nós fomos na cidade, nós compramos McDonald's. Se ele quer um sanduíche do Madeiro, que é mais gostoso, ele que vai comprar. De que comida ele está falando? E a Bíblia continua, e Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, ou verso 33, olha o que eles falam. Então os discípulos disseram uns aos outros: ter-lhe-ia ele, porventura, ou alguém trazido algo para comer? Eles ficam, Jesus, acho que trouxe alguém, deu comida para ele. E Jesus diz assim, 34, a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E ele termina dizendo: olhem ao redor, porque a seara está pronta para a ceifa. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o que tinha para comer no almoço, Jesus olhava ao redor, buscava uma oportunidade de fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Olhe ao redor, busque oportunidades de fazer a vontade de Deus nesta terra. Irmãos, Deus tem um plano para a sua igreja. Deus tem um plano para você. E Deus tem um plano para mim. Olha esse texto. Leia esse texto. O que diz esse texto para você? E o interessante é que Ellen White, sábia, inspirada por Deus, ela não falou assim: se você não for para a Mongólia, você não vai estar no reino dos céus. Verdade? O que ela diz? O que nós precisamos ter? Um espírito. Um espírito que faça diferença nos nossos relacionamentos. Um espírito missionário que me ajude como empresário a arrumar maneiras de compartilhar minha fé. Um espírito, como alguém me disse há pouco tempo atrás aqui: pastor, quando você enviou o projeto da Mongólia, eu conversei com a minha família e com os meus 2 filhos pequenos. Me tocou o coração. Esse ano, filhos, nós vamos fazer um Natal diferente. Chama os filhos, conversa com eles e diz assim: existem crianças que necessitam de colocar aquecimento na igreja, lá na Mongólia. Então o dinheiro que nós gastaríamos para comprar presentes no Natal para vocês vai ser usado para aquecer o coração de algumas criancinhas na Mongólia. Espírito missionário. Esse que tem espírito missionário terá o nome no registro do livro dos céus. Presta atenção nesse texto. Havia uma praia muito perigosa, onde com frequência navios afundavam. Nessa praia, onde os navios afundavam, havia uma pequena estação de salvamento. Sem porta, sem janela, paredes de barro, telhado de palha. Ali, um pequeno barquinho e muitos voluntários, incansavelmente. O navio naufragava nas rochas e eles iam ao mar salvar. Deixavam tudo para trás, porque existia alguém precisando de salvação. O tempo passou, os que eram salvos ficavam tão tocados que ao voltar para a sua vida normal, tomavam a decisão de ajudar a estação de salvamento. Passaram a mandar dinheiro para eles. Com o dinheiro, aqueles que eram antes todos voluntários, compraram barcos novos e começaram a construção de uma nova estação de salvamento. Alguns membros começaram a ficar insatisfeitos. A estação de salvamento era acanhada, rude e mal equipada. Então decidiram que deveriam fazer um prédio mais confortável para receber os náufragos. Trocaram a maca por camas e colchões macios, lençóis, linha egípcios 600. Trocaram a mobília, decoraram o prédio daquela nova estação de salvamento. Alguns dos membros começaram a perceber que ali eles estavam vivenciando um excelente momento social. Decidiram então fazer com que alguns pudessem ser sócios da estação de salvamento e começaram a se reunir como se fora um clube. Um dia, um barco naufraga. Pessoas são trazidas,
molhadas, sujas, sangrando, às vezes vomitando. E uma reunião, então, de emergência é feita pelos membros da comissão. Eles disseram assim: emergencialmente precisamos fazer um banheiro com chuveiro para que esses náufragos, antes de entrarem na estação de salvamento, agora clube, tomem um bom banho, fiquem bem limpinhos e cheirosos, se sequem, coloquem uma nova roupa e então nós vamos recebê-los aqui. Interessante que alguns desses doentes tinham a pele negra, parda, olhos puxados, eram diferentes. E aquele recém-renovado clube decide então fazer um pequeno chuveirinho para que eles não atrapalhassem a vida do clube. Depois dessa situação, uma reunião foi marcada. E essa reunião foi complicada. A maioria dos membros chegou à conclusão de que não deveriam mais receber náufragos. E poucas vozes diziam: não, esse é o nosso objetivo, foi por isso que nós existimos. Foi essa a razão que fundamos. Nós somos uma estação de salvamento. Como for um voto vencido, os membros disseram: se vocês querem trabalhar como salva-vidas, então que vocês saiam e fundem uma nova estação de salvamento. Os anos se passaram, e a nova estação de salvamento passa pelo mesmo desafio. No começo tudo vai bem, no começo estão focados na missão, mas o tempo passa. E aquela também se torna em um clube social. Se você visitar aquela praia no dia de hoje, você vai ver que existem centenas de clubes paradisíacos, onde os náufragos hoje morrem. E os que antes salvavam vidas, tomam champanhe importada. Qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão de vocês? Como igreja? Como indivíduos? Jesus está voltando, irmãos. Quero terminar contando para vocês uma experiência que eu vivenciei no mês de fevereiro do ano passado. Cleide e eu voltávamos para a Mongólia. E ela teve uma pneumonia violenta. Ela foi para o hospital, lá nos Estados Unidos. Ficou uma semana no hospital. E eu fiquei sozinho, atendendo ela dia e noite. Sem família, sem ninguém por nós. Uma noite eu estava dormindo, sozinho no quarto de hotel. Eu acordei umas 4 horas da manhã, com cãibra violenta, nunca tive isso, nas 2 pernas. Eu levantei da cama e eu caí. O corpo todo como se milhares de formigas mordiam. E eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E a pressão diminuía e parecia que eu ia apagar. Eu sentia o coração saindo pela boca. Eu pensei comigo: eu estou tendo um ataque cardíaco. Eu tive lucidez de ir à porta, abri, tranquei para que ela não tivesse fechada. Eu peguei o telefone, eu liguei na recepção, falei: eu preciso de ajuda. Eu acho que eu estou morrendo. 10 minutos, eu ficava apagando e voltando, sozinho. Irmãos, quando a gente vê os olhos da morte, existe uma única coisa que a gente se pergunta: estou eu em paz com Deus? Eu tinha certeza que eu estava morrendo. Estou eu em paz com Deus? Eu não pensei nos meus pais, não pensei em ninguém, não pensei nas coisas que eu tenho ou vou ter. Eu só me perguntei: estou eu preparado? É isso que conta.
é Jesus. Ele é o único. Ele é o desejado. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E a minha oração nessa manhã é que essa igreja não seja um navio de cruzeiro e nunca se torne um clube. Porque naquela madrugada, quando eu mirei a morte, eu fiz uma promessa. Eu disse: Deus, se tu me livrar dessa, eu vou passar a minha vida ajudando a minha igreja a viver segundo o coração de Deus. Eu vou dedicar minha vida, imperfeito como sou, para que pessoas um dia estejam no céu. Deus te pergunta hoje, no momento que você adora, como adorava Isaías, quando estava diante do templo. Isaías contemplava Deus. E Deus olha para Isaías. Isaías adorava a Deus. Deus fala com Isaías. Lembra da pergunta? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que você hoje responda como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Só Jesus é a resposta. Na hora que você enfrenta os olhos daquela que é a única certeza nessa vida, a morte, nessa hora, o único é Jesus. Que Ele seja para você o tudo, hoje, amanhã e até o dia do seu retorno a essa terra. Amém. Vou convidar o pastor Martin. Tenho a alegria de tê-lo como meu irmão mais novo, mais conselheiro. Pastor Martin trabalha lá no NASP. Louve a Deus, Martin. Cante desse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus seja feliz com você. Que Ele seja e faça você o cristão mais feliz deste mundo. Por você viver, desfrutar e participar da missão de salvar pessoas. Esquecer, só Jesus pode ajudar-nos a ter perfeita paz, pois longe dele tudo falha, os castelos vão quebrar e as ilusões do coração o vento vai levar. Deste mundo, com o tempo passarão, só Jesus é a certeza que traz a salvação. Ele guarda
mais longe dele tudo falha, seus castelos vão quebrar, e as ilusões do coração o vento vai levar. O vento vai levar, porque viver sem Cristo, porque fugir mais uma vez. Ele é o poder que nos sustenta, nossa esperança de vencer. Me diga por que viver, por que sem Jesus. Vamos orar. Que a graça maravilhosa, nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, nosso Pai, e a comunhão constante do Espírito estejam conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.